Boa noite, Carla! Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô joia! Com essa chuva, gente! Choveu no deserto ontem e hoje! E a pista virou sabão, foi confusão atrás de confusão, muita batidinha boba, né? Olha, Muito acidente bobo. Tem que começar a tomar mais cuidado a partir de agora. isso Brasília, eu quando falo. chove. As primeiras chuvas, né, Carla? Principalmente aqui no Distrito Federal, são muito perigosas. Justamente porque passa muito tempo sem chover, é muito óleo na pista. E ontem foi uma chuva poderosa, graças a Ontem Deus. foi de assustar mesmo, né? Chuva saindo mesmo do período de seca, né? 118 dias de seca foi pesado. Isso, ó, já tem fãs aqui. A Lairma, já convidei. Estou aqui de camarote para ver minha querida Carla Castro. É, essa turma A é muito, Sônia, oi muito querida. Soninha, dupla dinâmica, muito bom. Obrigada, gente. Aproveitem, vamos convidar aí as pessoas. Eu vou agradecer a Carla, aí eu tiro um pouquinho aqui os comentários para a gente ver como a Carla tá bonita hoje. Sempre ela é bonita, né, gente? Mas participando da nossa live. A gente passa um Carla, muito batom. obrigada. Ah, pastor, A gente passa um batom. é isso mesmo. Carla, muito obrigada. Para quem não conhece, gente, a Carla é minha companheira lá na Clinapse, junto com a Débora Carvalho. Nós estamos atuando às 3 lá. Lá e virtualmente, a gente está voltando agora aos poucos, né? A nossa rotina de atendimentos, mas a gente está atendendo online também. A gente faz um trabalho em parceria, nós três. É uma. Eu falo que não é nem um trabalho, né? Assim, um prazer grande trabalhar com o que a gente gosta e com pessoas que a gente gosta também e em parceria. Muito Verdade. obrigada, Carla. Obrigada mesmo. Então, eu vou Bom, apresentar a nossa convidada, vou deixar ela livre e vocês. E aí, daqui a pouco eu vou ligar os comentários aqui para a gente esclarecer essas dúvidas aí. O que é esse negócio de PEI com PEI? Inclusive, Carla, o nome que você sugeriu foi muito bacana, porque as pessoas ficaram me perguntando o que é isso? PEI versus PEI? O que é isso? Então, agora a gente vai poder esclarecer. Convidem aí seus amigos, tá bom? Então, bom, Carla é, Castro é professora, bom. neuropsicopedagoga da Clinapse, especialista em desenvolvimento infantil, mediadora certificada internacionalmente do Programa de Enriquecimento Instrumental, PEI, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na área de educação especial, atua na área de avaliação e intervenção do desenvolvimento infantil, aprendizagem escolar, adequação escolar e formação de formadores. Carla Castro, bem-vinda. A casa é sua. Oh, muito obrigada, Amara. Sempre é um prazer enorme estar aqui com vocês. É um enorme prazer ver as pessoas se mobilizando para a gente poder estar conversando um pouquinho mais, para a gente poder estar trocando aprendizagens nesse momento que está tão difícil, né, da pandemia. Eu confesso que dessa vez eu fico naquela coisa, vamos me organizar, vou pensar nisso, vou pensar naquilo, mas chega na hora, é tanta correria para a gente falar, então falei, hoje eu vou deixar mais livre. Até porque eu achei muito interessante quando você lançou, que você sempre lança de um dia para o outro, né? A turma é rápida, rapidamente isso se espalha, e aí começaram a me perguntar, Carla, Pay versus Pay. Ô, Carla, por que as suas lives sempre tem uma pergunta? Por quê? Por quê? Por quê? E eu acho que isso já é muito da modificabilidade que eu passei com o programa. Porque para você ser mediadora do Pay, você tem que passar pelo Pay, né? Ah, Então, a gente fala de uma coisa que a gente vivenciou, experimentou. E uma das coisas que as minhas, né, tanto a Domitila quanto a Olivia falava muito era
a gente tem que saber fazer boas perguntas, né? A pessoa que está ativa, que está plena em sua convicção, em sua cognição, ela sabe fazer boas perguntas. Ela não dá simplesmente boas respostas. E isso me marcou profundamente. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer boas perguntas. Então, hoje em dia, eu dou muito valor às perguntas, mais do que às respostas. Às vezes, as respostas já são bem automáticas e bem pontuais, Respostas prontas também, né, Carla? A né? gente meio que copia e cola. E as perguntas elas são fenomenais. Então, por isso que as lives elas começaram a ter perguntas. Desde a live passada, a primeira foi uma pergunta, a passada foi uma pergunta e essa é uma pergunta. E eu acho que eu vou continuar assim, porque eu acho que é importante a gente aprender a fazer perguntas. E essa questão Pay versus Pay é uma coisa que a gente está passando muito na clínica. A gente está tendo um aumento de demanda, de necessidade de organização das escolas. E aí muitos médicos, muitos neuropsicólogos têm colocado em suas avaliações que aquela criança precisa de PEI. E aí a mãe entra na internet e dependendo de onde ela vê, ela confunde as coisas. Então, muitas vezes a gente recebe ligações e fala, não, porque meu filho precisa do PEI. Aí eu falei, a sua criança precisa de uma intervenção em seus processos de cognição? Não, é lá na escola. A sua criança precisa de uma adaptação que prevê um plano específico e individualizado de intervenção. E as próprias mães, os próprios cuidadores, os pais, os responsáveis, eu vejo que muitos médicos também, às vezes se confundem. E aí eu achei genial quando a gente propôs pensar sobre essas duas nomenclaturas que não são tão iguais em todas as áreas do país. Sim. Por exemplo, em Minas, lá a publicação depois da lei da deficiência, né, a lei da inclusão, ele virou PDI, Programa de Desenvolvimento Individual. Então, a lei de Paulo também Minas, parece que é PDI também. PDI. Aqui em Brasília, não. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai começar a falar primeiro sobre o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Esse é o primeiro PEI que a gente vai falar agora. Sei. E aí, o que é esse PEI? Ou para quem que ele serve, ou como ele surgiu? E aí a gente tem que voltar um pouquinho, lá em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases, quando a gente define quem é a clientela da educação especial, apesar dessa clientela já ter se modificado bastante, e a gente assegura ali adequações necessárias para um bom desempenho e inclusão dessa criança. Então, é lá que nasce a sementinha. E em 1998, os PCNs, os Parâmetros Nacionais Curriculares, ele tem um livrinho rosa que ele traz a questão das adaptações curriculares e é a primeira vez também que vai se falar de adequação. E aí eu quero fazer uma pausa, porque muitas pessoas confundem isso, né? Não, porque ele vai ser adequado. Calma aí, calma. Ninguém, principalmente quando a gente fala de inclusão, ser adequado, ser normalizado nesse processo, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, o documento de adaptação curricular, ele fala que é uma proposta de organização de processos de ensino, de métodos, de apoios, de organização, para que a aprendizagem, olha o que tem que ser adequado, a aprendizagem, a chegada do currículo a essa criança seja mais adequado. Então, a gente tem que tomar algum cuidado até nessa forma de estruturar e de compreender essa linha, né, do que faço, para quem faço e como faço, né? Porque não é para deixar a criança mais adequada, não. É para pensar o currículo, e eu estou falando de um currículo aqui, nesse caso, muito específico, que é o currículo escolar. Ele tem nome e sobrenome. Não é qualquer currículo. Para tornar
esse conjunto de competências, habilidades e conteúdos de melhor processo de aprendizagem, significação e referência para aquela criança. Uhum. Então, a gente já... Então, são adaptações de recursos, técnicas, processos que se adequem à necessidade do estudante. Do estudante. E isso está sendo falado lá em 98. A gente ainda está bem distantezinho de quando a gente vai chegar aqui no PEI. Quando foi em 2001, saem as nossas diretrizes. As diretrizes da educação especial para a educação básica. E lá, no item 4, ele vai falar uma coisa muito legal, que ele vai falar de flexibilização, adaptação curricular e rede de apoio. É a primeira vez que aparece em toda essa documentação a amplitude que isso deve ter. Porque até então, a gente ficava, inclusive, pensando em... a criança não escreve, então ela marca X. A criança não aponta, então a criança não escreve, então ela aponta. Não, mas eu estou minimizando potencialidades dessa criança. Será que realmente a adequação curricular era isso? Né? Porque essas coisas, elas têm um caminhar, vamos por assim dizer. Deixa eu só te cortar um pouquinho, Carla. Claro. Quando a gente fala em adaptações curriculares, que é o mais comum que a gente utiliza aqui no Distrito Federal, principalmente na escola pública, né? A escola particular já está usando mais o PEI, que você vai falar mais um pouquinho depois. Mas, assim, a ideia de que as adaptações é você cortar aí os objetivos, conteúdo, é a retirada. E a gente sempre vem falando que nem sempre é necessário se retirar. Né? Isso é muito sério. Você falou. E isso é muito sério, sabe por quê? Porque aí quando eu vou falar do outro PEI, a gente vai ver a importância que a ambiência e que a entrega que essa ambiência dá para esse educando faz transformações de cognição. Então, será que realmente se eu sair retirando todas as potencialidades, todos os momentos de aprendizagem dessa criança, a culpa dele não aprender é dele ou porque nem foi ofertado a ele? Né? Quer ver um cuidado que a gente fala muito ao fazer o PEI, o horário de apoio, ou o horário que a rede de apoio deve estar presente com essa criança. Então, de repente, a professora regente resolve que sempre antes do recreio ela vai dar reentrada em conteúdo novo. Esse, por exemplo, é um horário sagrado para a permanência dessa criança em sala. Porque se eu retiro essa criança em sala, eu estou retirando ela do direito a ter contato com esse conteúdo. E isso é muito sério. E o PEI, ele vem justamente para fazer com que a gente pense em cada caso desse bem especificamente, bem direcionadamente. Porque cada caso é um, cada sujeito é um. Então, a importância desse PEI, ela é gigantesca. Eu me recordo que em uma das suas lives, uma pessoa já falou um pouquinho sobre o PEI. E eu acho que a gente tem que discutir mais sobre esses assuntos. Dos dois PEIs, né? E depois eu acho que a gente pode até fazer um convite, né, ao pessoal do CBN, que eu já vi que já estão aí. Bom, e aí eu vou dar, de 2001, eu vou dar um salto para 2015, porque senão não daria tempo para a gente falar de tudo. E de 2015 sai a Lei Brasileira de Inclusão. E para mim ela deu um salto gigantesco na forma de atendimento e de intervenção sistematizada e organizada para a nossa clientela. E é nesse documento que surge a primeira vez o Plano de Desenvolvimento Individual. E ele fala, inclusive, de 3 formas. No seu artigo 28, no seu artigo 28, no seu inciso 7, ele vai falar planejamento, organização e elaboração. Então, ele vai dando meio que um corpo. E é também nessa documentação que ele vai falar pela primeira vez, sobre o desenho universal, acessibilidade
e, mais uma vez, lembrar da questão da rede de apoio que apareceu lá em 2001. E aí a gente chega no DF, na publicação ou na resolução do nosso Conselho de Educação do Distrito Federal, o primeiro, de 2017, que no capítulo 1 ele vai determinar quem é essa clientela, né? Como é que pertence essa clientela, e aí a gente tem que fazer um parênteses, né, Mara? Até porque eu sei que muita gente assiste a sua live, gente de fora do país e tal. O Distrito Federal me surpreendeu muito com esse parecer positivamente, o Conselho, né? Porque é nele que ele coloca no seu inciso 4º, que também faz parte de ter direito a um PEI dentro da escola, os estudantes com transtornos funcionais específicos em relação ao uso da fala, da escrita, da leitura e das habilidades matemáticas. Porque até então a gente sempre falava muito de deficiência, superdotação. A gente desconsiderava todo esse demais público-alvo necessário a ter um apoio, uma rede de apoio, uma organização mais sistematizada para o desenvolvimento do seu processo de aprender. Uhum. E isso causava muita angústia nos familiares, muita insegurança nos profissionais que atendiam, porque muitas vezes você via que essa criança poderia evoluir muito nesse processo se ele tivesse um apoio, né, um plano mais organizado e mais orientado para ele. Uhum. Então, eu acho que esse parecer, essa resolução, na verdade, ela fez toda a diferença e eu, assim, desejo que vá para todo o Brasil nesse sentido, estar pensando que necessidades educacionais especiais, elas são muito amplas. E elas Como é que é advêm o número dessa resolução, Carla? O pessoal está Ai, deixa eu procurar aqui que agora... Não, depois Resolução 1, mas eu sempre coloco, né? Depois de eu te mando. 2017. Publicada no dia 28/3/2017, Uhum. certo? Eu sabia que era de 2017, agora eu não sabia o número. É, do Conselho do Distrito Federal. E o artigo que eu estou falando mais especificamente é o artigo 6º e o inciso 7, Tá. né? Que ele vem descrevendo todos Lembrando, esses. gente, que é Distrito Federal. Distrito tá? Federal, exatamente. Por isso que eu dei parabéns, que eu acho que ele... Agora, quem é de fora vai se basear lá na LBI, que é a lei da pessoa com da pessoa com deficiência e deficiência. inclusão. E você vai ver no seu estado aí, né? No seu estado, no seu município, se tem alguma coisa parecida, né? Ou alguma coisa que veio depois da LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão. Vamos. E aí é também nesse parecer, né, que ele vai dar essa nomenclatura no seu artigo 16. As instituições educacionais devem prever a elaboração do plano de atendimento educacional individualizado, PEI. E ele coloca a sigla, PEI. Então, no Distrito Federal, e aí eu estou falando do Distrito Federal, nós temos um nome para esse plano. E essa resolução, ela é muito interessante, porque ela não diz só a quem se deve, como se deve, mas ela, inclusive, coloca os passos a passos. Identificação de necessidades, objetivos claros e organizados, definição de rede de apoio, período. É tão comum a gente escutar. Não, meu filho fez uma adequação curricular mesmo lá em 2018. Não. A adequação curricular, o PEI agora nomeado, ele é bimestral, mensal, quinzenal e muitas vezes semanal. Às vezes você coloca uma meta lá e que de repente a criança faz assim, ó, você não precisa mais disso. Não precisa. É uma criança, às vezes, com necessidades de contenção e de organização no processo de sala de aula. Então, eu estou lá, por exemplo, com o monitor, porque é uma criança necessária.
Essa criança vem, isso foi estabelecido por todos, ela vem se adaptando, vem se organizando com as múltiplas demandas que tem uma sala de aula, vem estabelecendo vínculo afetivo com o professor, vem reconhecendo seus pares e seus colegas, daqui a pouco ela nem olha mais para a cara do monitor. E não é toda hora. Tem menino que, como você falou, vai precisar ali só em algum momento. E aí tem que estar descrito ali no P. Em que momento? É na hora que eu for introduzir um conteúdo novo? É na hora da higiene? Porque a gente sabe que tem alguns meninos que precisam aí de um suporte. E eu até falo que nessa hora a gente tem que ensinar esse monitor, esse profissional de apoio, a ensinar para o menino, porque a gente está num espaço educacional. Tudo é motivo para a gente ensinar, né, Carla? Não é fazer por ele, não. E o Distrito Federal, nesse sentido, ele tem, né? Ele tem os concursos para monitores, a nossa própria Secretaria de Estado de Educação capacita monitores, tem chegado muito a TES aqui, nesse sentido de apoiar esse processo, mas para além disso, sabe, Mara, às vezes eu fico pensando muito que muitas vezes a gente esquece até de retirar esses apoios. Sim. E faz parte do processo de aprendizagem dessa criança a entrada desses apoios, mas a retirada também. Afinal de contas, eu quero esse sujeito autônomo, esse sujeito presente, esse sujeito funcional. Então, o PEI, ele tem que me garantir isso. Um PEI bem feito, ele tem que me garantir o tempo, a organização e, principalmente, a flexibilidade que eu posso mexer com isso. Eu não posso ter um PEI cheio de florzinha, lacinho, fitinho, que ninguém mexe. Que ele vai... engavetado, né? Que ele vai no início do ano e depois ninguém dá mais nem notícia. O menino já é outro. Não calça, eu brinco, né? Não calça mais nem o mesmo número do sapato e o PEI é o mesmo. Continua com os apoios ou sem os apoios necessários, porque a gente tem as duas coisas, né? Então, esse PEI, ele é um PEI para a escola. Ele é determinado ao momento e à organização que essa criança se encontra no processo escolar para a resolução e mediação das questões intrínsecas ao espaço e à funcionalidade desta criança neste espaço. Uhum. Então, isso tem que ficar bem claro. Esse plano de ensino individualizado, ele trabalha com currículo escolar. Ele é da escola para a escola, realizado com pessoas da escola e rede de apoio. Uhum. Pais têm que ter ciência por isso desse que ele plano. É educacional. Então, todos os envolvidos ali, né, nesse processo educativo, eles têm que ser levados em consideração. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, eu posso mostrar para o pai? Não, você não pode mostrar para o pai. O pai tem que colaborar na competição. Ele tem que estar junto. Então, né? não é uma coisa assim, por acaso eu vou dar para a família. Não, a família é partícipe desse processo, gente. Eu tenho que estar muito junto com essa família. Eu estou decidindo quais são as competências, habilidades e conteúdos que eu vou trabalhar com essa criança, que vão ser prioritários para essa criança. Já pensou se no meio desse processo todo essa criança muda de escola? E a família não está nem sabendo. E aí a culpabilização novamente cai na criança. A criança, ela nem passou por esse processo de aprendizagem. Ela não teve a possibilidade de lidar com esse conhecimento, porque foi retirado, ou foi remanejado, ou foi reestruturado, ou foi reorganizado. Então, família faz parte sine qua non. E mais, viu, Mara? Eu vou falar uma coisa, e isso já é uma experiência da clínica. A criança também tem que participar. Eu escutei já alguns relatos de algumas crianças, e uma delas, inclusive, a gente já atendeu juntos, que fala que não gosta de sair de sala. Uhum. Eu não gosto de sair de sala. Quando me tiram de sala, eu fico chateado. Gente, isso é uma expressão máxima de pertença àquele grupo.
Isso. Então, esse PEI, ele não está bem feito. Porque se essa criança continua Ele não tendo... está adequado, né? Ele não continua, não é mais necessário, né? Que ele saia dessa sala por qualquer questão. Nesse caso, foi por questões de barulho, entre outras questões, né? Ele está falando que quer ficar. Então, ele pode e deve se comprometer com a permanência dele naquele local. Ok, fulano, você quer ficar? Mas você sabe, isso, nós temos que organizar. Uhum. Tem a Como é? contrapartida, né? Olha que espaço de diálogo, de autonomia, de organização do sujeito, do meio, dos colegas, nesse momento pleno de aprendizagem significativa. Porque isso é aprendizagem significativa. Isso. É eu expor um desejo meu e falar, não quero mais. E aí, o que nós vamos resolver? E aí, esse PEI, ele não pode estar cristalizado. Esse PEI, ele não pode estar lá na sala da direção, na pasta do aluno, engavetado, né, de onde que seja. Tem que ter suor, tem que ter rabisco, tem que ter questionamentos. Como é que isso está funcionando? Então, isso ele tem que ser ter vivo, né, cara? Ele tem que ser vivo. Então, ele no tem papel, que ter... mas ele é a vida daquele sujeito, daquele estudante que a gente está falando. E ele, principalmente, Mara, ele tem que trazer a verdade mesmo, de como esse sujeito funciona, aprende, estabelece relações, se motiva a aprender. Esse é um PEI interessante da gente ter, né, no sentido da escola. Lembre-se, a gente está falando da escola. Uhum. Tem uma contribuição aqui, só um minutinho, da Jana. Oi, Jana. Eu, como mãe, solicitei que meu filho permaneça em sala e o outro ponto foi o uso da TV o mínimo possível. Quer dizer, foram solicitações que a família faz, que em conjunto a equipe pedagógica vai ver se é viável. Outra coisa, às vezes essa questão, vamos dizer, da TV aí, está no objetivo pedagógico, tem um porquê aí, uma razão. Mas se não foi passado para a família pensa que é só um momento ali para ficar de frente para a TV. E às vezes tem um cunho pedagógico também, né, Carla? A gente precisa de diálogo. A gente tem que saber quais são os recursos que a escola conta e como ela os utiliza, né? E para quê? Isso. Se é só para passar o tempo, se é para marcar realmente um momento de enriquecimento curricular, se é para acrescentar algum conteúdo, porque o recurso em si, ele pode ser utilizado de diversas formas, né? Uhum. E aí eu lembro um pouquinho da fala que eu fiz na questão do brincar, né? Quando a gente passa, necessariamente a gente e vê uma criança brincando, necessariamente a gente não consegue se apropriar de tudo que está trazendo aquela brincadeira e que é diferenciado o olhar do adulto, o olhar da criança e o olhar também de quem brinca, né, ao lado dessa criança. E aí, quando a gente fala desse PEI, a gente tem que lembrar que, além dele ser vivo, além de que ele tem que ser participado para a família, para a equipe gestora, né? Então, às vezes, se muda de direção de escola, e a gente já vivenciou isso, né? E aí retira a sala que era no canto X para o canto Y. E aí, de repente, a confusão estabelece na escola. E muitas vezes estava escrito lá no PEI, aquele que está dentro da gaveta, que aquela turma, aquela sala em específico ia ficar naquela região por causa do barulho, isso, por causa do afastamento da rotina da escola, ou não. Uhum. Ou ela ficaria justamente no meio da escola por causa do barulho, Então, são várias variáveis. Dos objetivos. Isso. Os objetivos, o planejamento, as metas, resumindo, o plano que eu tenho para o desenvolvimento acadêmico dessa criança é que conta. Então, quando a gente fala desse tipo de PEI, a gente está falando disso, né? É disso que nós estamos falando, que ele pertence ao espaço escolar, que ele é lei, ele deve ser feito com todos os participantes externos e internos da escola,
Carla, externos, externos. Se Sim. você tem uma psicopedagoga que está trabalhando com as questões da alfabetização da sua criança, né, 2 vezes por semana, em clínica, em uma escola trabalhando outra coisa, como é que vai ser? Como Aham. é que fica, né, esse trabalho, esse casamento desse trabalho? Não vai dar casamento, Aham. porque cada um vai para um lado. E aí, como é que fica essa criança que já vem apresentando uma necessidade de apoio e de intervenção diferenciada das demais? E aí eu brinco, será que é culpa realmente da criança? Porque os adultos é que não se Sim. compreenderam aí nesse processo, Não né? tem diálogo, né, A Carla? criança não pode. Gente, vamos marcar uma reunião, porque assim, né? A metodologia da escola é Y, a minha psicopedagoga faz X, o meu psicomotricista faz Y. Não. E aí vem a importância da equipe do diálogo, o diálogo multi. Ah, deu uma travada agora. Ele faz todo o significado, faz toda a relevância, senão ele não consegue organizar esse processo, né, esse bom trabalho, esse bom plano, o nome é Aham. plano, né, para o desenvolvimento da criança. Tá, Então e eu aí eu vou te espero. perguntar assim, Ah, tá. Carla, porque a gente tem 15 minutos. Ah, não. E Agora o se fala outro da minha bem, paixão. Carla? Porque senão a gente vai falar de um só. Pronto. O PEI de paixão, o PEI que faz uma grande modificabilidade, ele pode ser aplicado nos espaços educacionais, podem ser aplicados nos espaços clínicos, nos espaços empresariais, mas ele é um instrumento. Ele é baseado, e o nome dele é Programa de Enriquecimento Instrumental. Ele foi feito, pelo menos o PEI Standard, que é composto do PEI 1 e o PEI 2, por Heaven Forest. O PEI básico já foi feito pelo Ravi, que é filho dele. O PEI, ele é um instrumento e ele é baseado ele se fundamenta na teoria da modificabilidade cognitiva estrutural e na experiência da aprendizagem mediada. Mara, isso traz toda a diferença para a nossa compreensão do que é uma relação de processo ensino-aprendizagem. A primeira questão dessa teoria são a crença de valores. Ele acredita piamente que todo ser humano, todo, mas tem diagnóstico, todo, a raça, né, humana é capaz de aprender. E isso já traz pra gente a primeira inquietação, né, mas é aquela quantidade de crianças que eu fico, né, retidas na escola, que eu não vejo funcionar. Não, todas as crianças têm possibilidade de aprender. A outra coisa que ele pensa é sobre a relação que se dá entre a pessoa que aprende e a pessoa que ensina. Essa relação, ela não pode ter graus e valores, ela tem que ser mediada e ela deve ser horizontalizada. Uhum. Ela promove um aumento, ele compreende a inteligência não como rígida e cristalizada. Heaven Force, ele fala muito de cognição. E para mim, ele falou disso em 1950. Nós não tínhamos ressonância funcional, a gente não tinha Aham. nada disso. A gente já tinha neurociência, mas a gente não tinha estudos tão aprofundados nessa época. E naquela época, ele já falava de plasticidade neural. Ele falava, existe a possibilidade de se compreender a relação ensino-aprendizagem de outra forma. A gente não pode pensar que uma criança que nasce com determinados fenótipos, determinadas características, determinadas é, relações genéticas estão fadadas a B ou C. A gente não pode acreditar nisso. E aí, nesse processo, ele descreve muito bem em sua teoria a questão da organização desse processo de ensino-aprendizagem de forma mediada, intencional e organizada. Nossa, é Ele bonito, né?
Não, e engraçado que eu entrei em contato com essa teoria porque eu já tinha escutado a falar, eu conhecia o centro de formação porque uma outra colega minha que fez psicopedagogia comigo na época já tinha comentado a respeito, mas sabe aquela coisa que você vai protelando e vem filho, e vem isso, e vem aquilo e nunca veio. E em 2017 eu tive a oportunidade de ter um contato com um centro formador que tem referência aqui no Brasil. E aquilo me deu muito baque, né? Porque mexe com algumas coisas que a gente já tem cristalizado em nossas concepções, né? De que é a verdade plena e absoluta. E quando a gente tira o nosso chão, o que a gente faz? A gente estremece, a gente precisa se reorganizar. A gente desestabiliza, né? E isso é ótimo, mas às vezes quando você mexe com bases teóricas, isso também é muito complicado, porque você meio, mas eu andei até aqui com esse chão. Vão tirar meu chão agora? O que é que eu vou fazer nesse processo? E isso é muito legal. E aí, voltando a falar dele, ele vai descrever muito, ele vai falar muito sobre funções cognitivas. Funções cognitivas são processos. A gente está falando a todo tempo aqui de algo em movimento, de algo girando, não é nada cristalizado, de processos de cognição que podem reorganizar, processar, melhor intervir nos nossos processos de desenvolvimento e análises mentais. E isso faz toda a diferença quando eu penso numa criança, por exemplo, com um diagnóstico. Quando eu penso numa criança, por exemplo, em sua funcionalidade. Esse instrumento, ele é composto de 27 cadernos, se não me engano. Mas antes de eu falar um pouquinho dos cadernos, eu quero falar um pouquinho das principais relações ou das principais objetivos que eu enxergo no PEI. Então, por exemplo, vocabulário. Como a gente percebe, é no PEI que a gente percebe o tanto de vocabulário inadequado que a gente fornece aos nossos alunos, né? Então, por exemplo, tem um dos instrumentos que é a folha de pontos, e aí a gente está lá fazendo a folha de pontos, daqui a pouco a gente fala assim, não, porque essas bolinhas... O quê? Isso não é bolinha, isso é ponto. Por que é ponto? Qual é a definição de ponto? É um ponto no espaço. Né? Então, essa organização de vocabulário nos dá uma excelente possibilidade de ordenação cognitiva. Linguagem não é a base de tudo, já não dizia Vygotsky? Então, é muito pleno essa organização. A outra coisa, percepções claras e precisas daquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer para quê, com quê, buscando informações aonde, me organizando de que forma, buscando de que forma. E é muito interessante porque, apesar dele em nenhum momento falar essas palavrinhas, aprender a aprender, a gente tem poucos livros traduzidos dele. Nós temos 2 livros aqui no Brasil, somente traduzidos da teoria dele, e muitos estudos acadêmicos na área. Mas a gente, ao ler o material dele, a gente vê nitidamente a questão do aprender a aprender. Quem disse que a gente nasceu sabendo? Quem disse que a gente não tem que se organizar para esse processo de aprendizado? Todo dia a gente aprende. E à medida que as crianças e que os adultos, e isso é muito importante, ele é um programa para qualquer pessoa que esteja com seus processos de cognição precisando de uma reordenação, de uma sistematização, de uma organização. Carla, meu filho com o PEI 1 e o PEI 2, ou seja, o PEI Standards, ele só tem um contraponto. A criança precisa ser uma criança leitora. Então, ela é para crianças alfabetizadas. Quem não é criança alfabetizada, a gente coloca no PEI básico, né? Que é um programa criado para esse tipo de criança. Mesmo assim, já tem essa alternativa.
Sim, Então, por isso que é para todos. é para todos, ele é muito pleno. Uma das coisas que eu gosto muito, porque um bom Estão pedindo para mediador. você postar o nome dos livros. Aí depois você me passa e a gente posta no Instagram, tá, Lohane? Tá, eu posto sim. Uma das principais coisas que eu vejo, e aí, né, desde 2018, aplicando o PEI com os nossos meninos lá na clínica, é a estimular e organizar o pensamento reflexivo deles. E é muito interessante porque, de repente, parece, sabe o clique, né? É mesmo, eu faço isso. Persistência no erro. Você já viu que por aí você dá errado. E chega o olhinho, brilha, né? Nossa, eu não sabia. Ou seja, ele não está pensando pelos processos o qual ele faz e que faz ele cometer o erro, né? Por que você fez isso? Ah, não, porque eu achei. Mas eu achei. É uma forma clara e precisa de você ter, né? De você se pautar a sua ação? Ou você Por precisa isso que as recolher. perguntas são importantes, né, Carla? Porque aí você faz a pessoa pensar sobre. Você não dá a resposta para ele. Exatamente. E é muito interessante porque o Forrest, ele vai pensar em funções cognitivas de entrada, de elaboração e de saída. E aí lembra muito Piaget, né? Quando a gente fala dos processos de aprendizagem, né? E é muito interessante quando ele estrutura a teoria dele, por quê? Porque quando a gente começa a pensar e avaliar a criança dessa forma, eu consigo auxiliá-la. E aí eu estou sendo uma boa mediadora dos processos. Mas aonde você pegou essa informação? De que forma você está pensando em pegar essa informação? E agora, qual vai ser o resultado se você for usar essas informações que você selecionou e não essas? Para onde que isso vai levar você para pensar? Quais são os resultados que você acha que isso vai dar? Então, é muito interessante pensar em um programa sistematizado, organizado e gerenciador de modificabilidade cognitiva. Aquela criança que não se achava suficiente, inteligente, essa palavra dói, né? E de repente a gente vê a questão Mas da a gente vê plasticidade. essa fala na clínica, a gente vê Muito, né? muito essa fala. Eu sou Muito. burro mesmo, eu não consigo mesmo. A gente, de vez em quando, a gente ouve. Deixa eu só te falar uma coisa, Carla. A gente tem 5 minutos e a gente teve muitos comentários. Eu não quis te interromper. Só para resumir, né? O pessoal disse que precisa ter 2 lives. Agora que as pessoas sabem a diferença, a gente vai precisar pelo menos 2 lives. Uma só com o plano educacional individualizado, para a gente falar sobre isso. Aí a gente pode elaborar uma pergunta que já vai indicar que a gente está falando deste PEI. E um outro do programa, eu De ainda não sei, enriquecimento. enriquecimento instrumental, que é este PEI que você está falando agora. Então, assim, o pessoal está pedindo, aí você já vai pensando, né? Você está sendo convidada também para falar no fórum, naquele fórum colaborativo que você já falou de educação precoce, mas agora sobre os PEIs, já estou passando para você aí. E assim, o pessoal pedindo muito, live maravilhosa que enche nossos corações de mais coisas boas para as nossas crianças que tanto merecem esses carinhos e amor de pessoas como vocês. Rose de Jesus, obrigada, muito obrigada. Mara, Show! eu Só vou fazer. parabéns, Carla. Oh, meu Deus, é porque a turma é 10. Bom, eu acho que agora é a hora da gente fazer um convite, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com quem a gente forma e aonde a gente deposita o nosso tempo de estudo. E sempre lembrar que quando eu estou na clínica, quando eu estou em frente a uma sala de aula ou num atendimento educacional especializado, eu estou lidando com o amor de alguém, com o filho de alguém, com a pessoa de desejo de alguém que desejou ser mãe, né, que está ali como filho. Isso é muita responsabilidade, a gente não pode brincar com isso.
E aí a minha sugestão, eu já falei com você, que a gente convide a Domitila do Centro Brasileiro de Modificabilidade, que é hoje em dia no Brasil uma das maiores referências na área, psicóloga, neuropsicóloga, e que é apaixonada, não sei se é tanto quanto eu não, viu? Na live a gente pergunta, se é mais ou menos que eu, porque eu acho que hoje em dia eu estou mais apaixonada pelo PEI do que Domitila, brincadeira, tá? A parte. Para estar junto com a gente fazendo essa live, eu acho que é muito importante a gente se preocupar com essas questões de onde a gente busca formação e por quê, né? Muita gente questiona, porque é uma formação cara, é cara mesmo, é uma formação internacional, ela não é uma formação, né? Só para Eu você falo que é um ter... investimento, né, Carla? Não, e a gente passa por esse processo. Só para você ter uma ideia, o instrumento ele já foi traduzido em mais de 12 países, né? Ou seja, vem sendo submetido constantemente a verificações acadêmicas, né? Para ver se funciona, como é que essa criança, antes de ser submetida sobre esse processo e depois. Então, faz toda a diferença. E aí, do PEI, a gente pode estar se organizando também para falar do primeiro PEI. Sim. Do primeiro PEI, a gente também pode estar se organizando e estar conversando com a Domitila sobre Então vai isso. ficar combinado isso. Ó, a gente vai Perfeito. falar do plano educacional individualizado mais uma vez, uma live só para isso. Vou entrar em contato com a Domitila. A Domitila, só explica rapidamente para o pessoal quem é a Domitila. Domitila é psicóloga, neuropsicóloga e atual diretora do Centro Brasileiro de Modificabilidade. É uma das responsáveis no Brasil. Existem outras instituições formadoras, mas ela é uma das maiores gráficas do PEI, né, porque a gente compra esse material. Então, ela é gráfica do PEI e também formadora na área, né, formadora na área internacional. Diretamente vinculada ao Instituto Forest lá. Esqueci até Mas o local. podem ficar tranquilos que eu já vou entrar em contato com a Domitila amanhã. Vou entrar em contato com a Carla também. A gente vai combinar aí. Vamos fazer lives separadas dos PEIs agora, né? Mas eu acho assim, que deu para entender, não deu? não, o pessoal adorou. Aí colocaram assim, já que agora a gente entendeu, a gente vai Pronto. precisar fazer lives separadas, porque a gente sabe que é muita coisa mesmo. Talvez uma só não vai dar, e o objetivo nosso também é esse, né? É sempre ampliar. Então, assim, E eu gostaria... principalmente falar para as pessoas dessa diferença, munir as pessoas de informação. Com Acho que certeza. isso é um papel que nessa pandemia as lives têm se prestado de forma muito legal. Vamos munir as pessoas de informação no sentido de, já que a gente não dá conta na correria do nosso dia a dia de estabelecer isso, vamos aproveitar esse momento, que está corrido também, mas para fomentar maiores informações de coisas que a gente não tinha tanto tempo para mexer. Sim, inclusive a Rogéria Mendes falou, né? Parabéns pela escolha de profissionais, um grande abraço, e é isso que a gente tem buscado fazer. A Carla me indica, vocês podem me indicar, e a gente com certeza vai convidar as pessoas que nos derem essa honra, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a Carla Castro, minha companheira da Clinapse, tá, gente? E com certeza a Carla vai estar conosco. Essa live fica salva aqui, por isso que a gente tem que terminar antes do prazo para ela ficar salva. Amanhã ela vai para o meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Lá a gente tem mais de 140 lives, tá? Vamos nos organizar, vamos falar mais sobre esses dois peixes. Carla Castro, muito obrigada. Obrigada a você, Mara. Pessoal, agradeço a todos e todas que ficaram conosco essa noite. Vão lá na minha bio, lá tem o contato lá vocês já caem direto lá no YouTube, tá? A Carla vai deixar o nome dos livros e eu vou postar no meu Instagram, tá? E aí amanhã eu já aviso para vocês. Gente, já tá no Instagram. O Instagram também tá aqui na bio. Eu tá? vou deixar as leis também que eu citei. Ótimo. Pode deixar tudo. A gente posta tudo no Instagram, gente. Vai lá no meu Instagram,
todo o material que os convidados trazem, a gente posta no Instagram. E no canal do YouTube ficam todos os vídeos, não só as lives, mas os vídeos. Amanhã nós vamos continuar falando de habilidades básicas. Então, se você tem dúvidas, podem fazer as perguntas, que amanhã o assunto é habilidades básicas. Muito obrigada. Tenham todos e todas uma boa noite. Obrigado, pessoal que acompanha a Carla. Muito obrigada. E comecem a nos acompanhar também. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, nós temos lives aqui. Tá bom, pessoal? E se tiverem perguntas sobre habilidades básicas, podem fazer no direct, que a gente vai falar sobre isso amanhã. E dá um pulinho lá no meu canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever. Beijo, beijo. Carla, obrigada, pessoal. Boa noite. Muito, muito obrigada a todos e a todas. Até amanhã às 18 horas. Vamos falar sobre habilidades básicas.